A gente vai falar sobre o sentimento da expectativa. Ela pode influenciar diretamente como você se sente ou age em relação a uma situação futura. A gente pode criar expectativas sobre nós mesmos e também sobre outras pessoas. Geralmente a gente faz mais isso. Pode ser positiva, negativa, pode afetar até mesmo o nosso comportamento, pois muitas vezes a gente ajusta as nossas ações com base no que a gente espera que aconteça. Para ajudar a reduzir o estresse e a frustração, é preciso saber gerenciar esse sentimento. E quem nos ajuda a entender melhor como fazer isso é o psicólogo Paulo Siqueira, o nosso Paulinho. Seja muito bem-vindo. Oi, Abi, obrigado. Grande Paulinho. Vocês estão bem? Tudo bem. Com muita expectativa para Muitas hoje. expectativas para A hoje. presença deixa a gente meio assim, ansioso. Mas é uma ansiedade boa, né? Com certeza. Ah, que bom. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Não vai ficar frustrado aí. Pois é. Quando a gente pensa em expectativa, né? Sim. E depois que a gente vira adulto, Aí fica difícil. a gente sempre pensa isso. É uma Expectativa é igual frustração. Exato. É mais ou menos isso ou não? A gente É pode bem melhorar. Isso. Nossa, quando eu atendo adolescente é muito engraçado, né? Porque eles têm uma expectativa sobre a vida adulta e a gente deixa, né? Porque a expectativa ela é importante porque ela vai direcionar para algum lugar, né? Mas depois que a gente vira adulto, a gente tem que trabalhar com a frustração, que está muito ligada à expectativa e ela é natural, né? Porque a frustração ela vai fazer a gente evoluir enquanto seres humanos, ela faz a gente amadurecer. Mas até a gente chegar nessa plenitude demora muito, porque a gente já nasceu imerso em uma expectativa. Quando a gente nasce, os nossos pais já fazem o chá revelação, já fica naquela expectativa. O que será que vai ser? Uma turma ali é menino, outra turma é menina. Aí depois que descobre, aí tem pais que já fazem todo aquele planejamento, já criam uma expectativa, um plano, uma história para os filhos. E às vezes os filhos não vão ser absolutamente nada daquilo que eles criaram no teu coração, na mente, é toda aquela expectativa. Aí já Isso começa porque uma o filho frustração nasce da aí. barriga da mãe. Da mãe, e não vai exato. ser na expectativa que ela Eu acho espera. que eu acho. Que absurdo isso, nasceu na minha barriga. Eu acho meio estranho, porque não é como a gente imagina. Em Não, momento nunca vai ser. algum. Não Nunca vai existe ser. isso, né? Eu acho que nada na vida vai ser como a gente espera. E ter expectativa, como eu falei, é muito bom. Porque a expectativa, ela nos motiva, ela nos leva à frente. O problema é quando essa expectativa está muito fora da realidade, sobre nós e sobre o outro também. E a gente não trabalha essa expectativa. E a gente, aquele negócio, eu não vou criar expectativa. Não, impossível. É impossível. Eu vim pra cá e eu criei uma expectativa de como vai ser o programa, de como vai ser a entrevista. E vocês também criaram. E às vezes eu posso frustrar vocês. E falar, nossa, não era aquilo que eu estava esperando do Paulo. Ou às vezes a gente superou a expectativa, né? Mas nunca vai ser daquele jeito exatamente como a gente esperava, porque é normal. E não criar uma expectativa, você acha que também é às vezes você está desdenhando de uma situação, fala assim, Será que a gente está quer se saber? protegendo? Será? De É não isso? querer se frustrar, né? Igual, por exemplo, eu tô conhecendo uma pessoa para me relacionar. Eu não vou criar expectativa. Mas já está criando. Já tá criando. É. Né? E com sucesso. Com sucesso, expectativa com sucesso. Exato, porque a expectativa está em nós, fala sobre a gente, não fala sobre o outro. A gente projeta os nossos sonhos, as nossas vontades no outro, querendo que o outro agrade, né? E faça tudo, né? Então, um recadinho para casa, onde que eu posso olhar? Eu posso dar um recadinho? Pode. Aqui, Ali, ó, falar assim, Fugu. o jeito que eu falo com meus pacientes, meu alecrimzinho dourado. Não é todo mundo que tem que te agradar e fazer tudo que você quer. Então você vai se frustrar todo dia, toda hora, porque faz parte se frustrar, né? A gente não é um especial, né? O rei, a rainha, que todo mundo tem que fazer aquilo que tá na nossa cabeça. Quando a gente fala de expectativa pra gente, eu acho que é mais motivador. Eu entendo mais como benefício, Sim, né? sim, sim. Por exemplo, eu vou estudar porque eu quero chegar em tal lugar, eu tenho Exato. essa expectativa. Exato. Quando a gente faz no outro, às vezes eu sinto que é um pouco de controle. Controle. Não é? Porque você Muito. quer que a pessoa faça exatamente o que você talvez faria. Eu gostei de um pouco de controle. Não é porque eu não Um bocadinho eu só. sou uma pessoa pouco de pouco controle, né? controladora. Um pouco de controle. Né? Quando a pessoa fala com um pouco de controle, a gente... Um pouquinho de controle. Você quer falar sobre isso, Fábio? A gente pode deixar para um próximo. O próximo bate-papo, né? Mas isso é verdade, porque o outro, ele tá totalmente fora do nosso controle, né? Então a gente acha, como eu falei, né, que a gente é o especial ali, que a pessoa, ela nasceu e ela tem que usar aquela roupa, aquele personagem que está dentro de mim. Então, quando eu me apaixono, provavelmente a gente não se apaixona diretamente por aquela pessoa num todo.
A gente se apaixonou por um eu da pessoa que está aqui na gente e a gente joga aquela roupa na pessoa. Com o tempo vai passando, você vai falando, não é aquilo que eu imaginava, né? Aí entra, né, a maturidade no relacionamento, na mudança dessas expectativas. Aí o amor vai sendo construído, porque o amor ele é mais que uma emoção, ele é uma construção. E até o desconstruir as expectativas é uma forma de amor. Porque eu amo o outro dentro daquilo que eu vou trabalhando e comunicando, né? Dentro de um relacionamento, por exemplo, com o outro, é tão importante a gente comunicar as nossas expectativas, porque assim, né? Eu vejo muito pelas minhas pacientes mulheres. A palavra que eu mais escuto é, Paulo, mas é óbvio que ele tinha que fazer aquilo. Eu falo, Não é, mulherada, desenha. Falando do lado oposto da hábito, eu não sou uma pessoa assim em casa controladora, não sou. Você não é? Não sou. Sim. E evito ao máximo fujo ao máximo disso. Não, é verdade. Isso é real. Isso é real mesmo, porque assim, Sim. e por coincidência eu tava conversando com a minha esposa hoje exatamente sobre isso. Ela falou assim, mas a gente combinou isso. Eu falei, não, você combinou uma coisa com você mesmo. Exato. E achou que eu fosse seguir o que você combinou. Mas não é assim. Exato, homens. Porque eu sou uma pessoa diferente. O homem, por exemplo, não generalizando, mas o homem ele é diferente. O homem geralmente ele é mais objetivo, né? A mulher não. A mulher é... O homem é, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá tudo bem. A mulher, tá tudo bem? Tá tudo bem. E o homem vai entender na linguagem dele que tá tudo bem. E ponto. Mas ponto. Só que da mulher não é ponto final, é vírgula. Tá tudo bem. Mas, né? Então, assim... E daí... Tem esse mais que precisa ser comunicado, tem aquele porém que precisa ser falado, porque senão eu vou criando aquela obviedade na minha cabeça e o que é óbvio para mim não é óbvio para o outro. Eu falo que a máxima da psicologia o óbvio precisa ser dito. Então, assim, nos nossos relacionamentos a gente precisa ter essa comunicação do óbvio para que a gente não se torne uma pessoa estressada, ansiosa, controladora. Porque o controlar o quê? Quando uma pessoa é controladora, né? É porque as expectativas dela, diante de tanta história que ela já passou, já foram tão frustrantes, já foram tão decepcionantes, já machucou tanto, que a forma que ela cria na cabeça dela, que ela vai tentar não se machucar é o quê? É controlar. Mas é uma ideia que é mentirosa pra gente. Não existe. Não existe. Realmente, Não mentiroso. existe. E ao mesmo tempo, você vai esperar algo que não vai acontecer, que você não vai controlar, né? Exato. E que vai te machucar, né? Que é o pior. Quando a gente fala de frustração, é bem isso, né? É bem você isso. acaba se machucando. Existem algumas coisas que a gente pode fazer, por exemplo, para evitar ou para saber dar uma sambada na hora? Sim, com certeza. Assim, lembrando, expectativa a gente sempre vai ter, a gente sempre vai criar. O ponto é criar resiliência sobre isso, que é, né, igual aquele elástico que vai esticando, esticando, e ele entende qual que é o momento, que é o limite dele ali. Então, assim, num relacionamento, como eu falei, comunicação é a base de tudo. Se comunicar, falar aquilo que está machucando, aquilo que está doendo, e não é discutir, não é jogar na cara do outro, olha como você é ruim, você não cuida de mim. Não, olha, aquele comportamento, numa conversa, né? Aquele comportamento que você teve, a forma como você me tratou, me deixou triste, porque eu me senti envergonhada, eu esperava que você me tratasse assim e você não me tratou. Ou seja, você está colocando para o outro o direito de saber como você quer ser tratada, como você quer se sentir. Outra coisa, quando fala sobre nós, a expectativa que você está tendo, ela é realista? Porque assim, uma expectativa sobre o outro decepciona, uma expectativa sobre a gente nos frustra, porque às vezes a gente almeja tanto e a gente percebe que a gente, naquele momento, não vai ter capacidade ou não tem capacidade para aquilo. Então a gente precisa ser realista, e ser realista é olhar para si e falar assim, eu não tenho capacidade para isso. Eu não posso querer criar uma expectativa e falar assim, quero ir lá na Olimpíadas e fazer que nem a Rebeca e fazer um salto lá e achar que não, eu não vou conseguir nunca fazer isso, né? Então, assim, eu tenho que olhar para mim e entender, essas expectativas são realistas? Essas expectativas, elas são minhas, eu que criei elas, ou eu estou seguindo um roteiro criado na minha história? E quando eu percebo, eu não estou fazendo a minha história. Sim. Eu estou fazendo a história daquilo que falaram que eu tinha que fazer. Porque às vezes tem aquela angústia lá no fundo, de uma expectativa não realizada, né? E outra coisa é você tentar transformar suas expectativas em meta. Expectativa, às vezes, ela fica ali, no imaginário, numa corda que não tem aonde se segurar. Agora, quando eu tenho expectativa, pô, eu quero comprar um carro.
né? Se eu quero comprar um carro, o que eu estou fazendo para isso? Né? Eu estou poupando, eu estou me planejando, eu só estou gastando. Então, assim, a expectativa, quando ela vira uma meta, ela é muito diferente, né? E ter autocompaixão. Entender que, às vezes, a rota vai precisar ser mudada, a sua rota e a do outro. Entender que você é ser humano, que você falha, que você também decepciona, que você não é só o outro que não vai cumprir a expectativa, mas você também não vai cumprir a expectativa do outro. Eu até brinco, né? O alecrim dourado. É uma forma de carinho, de falar, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é tão especial, e a gente é tão especial, mas o outro também é tão especial, assim como eu também sou especial. Então eu tenho que ter essa autocompaixão, esse autocuidado comigo, com o outro, entender as minhas limitações, entender a limitação do outro. Então, assim, começando a fazer essa prática de autoanálise, de entender a si e entender ao outro, muda muito, isso é muito transformador. E a terapia é sempre a melhor ferramenta, porque ali na terapia a gente vai de uma forma individual, totalmente formatada para cada pessoa, trabalhar isso, porque geralmente as expectativas estão muito ligadas à nossa história, né? À nossa história de criação. Paulinho, você não acha que o pior, assim, na minha visão, dessa situação da expectativa versus a realidade, é quando você, por exemplo, alguém fala assim, vamos para Campos do Jordão? Aí você não quer, você fala assim, rapaz, aí você prevê o futuro, você fala assim, vai estar chovendo, vai estar um frio, vai estar lotado de gente, tudo é caro, não vai ter lugar para sentar para comer, eu não quero, não, vamos, aí você chega lá, tá um sol de rachar, tá vazia a cidade, tem lugar de sobra para você comer, tudo tá em promoção. Exato. E aí você fica assim, caramba, tá dando tudo certo. Por que tá dando tudo certo? Tá dando certo? Você não acha que é uma situação pior do que se fosse o contrário? Por exemplo, assim, pô, deu tudo errado. Mas você é rabugento, né? Teria que ser feliz. Não, você tem que começar a mudar um pouquinho aí. Tem que mudar um pouquinho. É um amigo, entendeu? É um amigo seu que fez essa pergunta, né? Não sou eu, me soprava. Mas às vezes pode ser, às vezes a gente cria uma expectativa até negativa e quando acontece o contrário, realmente pode dar... Eu acho que às vezes não é nem ficar com raiva, eu acho que é você sentir às vezes até envergonhado, né? Às vezes quando você fala, a gente vai lá, vai estar cheio, chega lá, tipo... Pô, tá tudo bem, ótimo, né? Tá tudo ótimo. E isso pode acontecer, né? Mas às vezes talvez não seja um sentimento de frustração, mas sim talvez de um envergonhamento aí, né? Por você ter colocado tanta... Mas isso é interessante, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado a olhar o negativo das coisas e a gente não olha, às vezes, o ponto. Nossa, tá vazio, que bom. Superou as minhas expectativas, né? Isso é muito... Aí mas você é vai embora daquela chuviscada, tá vendo? Falei que ia chover. Eu não erro nunca. Mas eu acho que é libertador, né? É e eu acho que quando libertador, as pessoas percebem, né? E eu acho que é importante a gente se frustrar, né? É importante a gente errar pra gente poder corrigir. Sim. E a gente só tem que tomar cuidado, e o Paulinho falou isso muito bem, de se autoconhecer, porque às vezes, de tanto você se frustrar com o outro, você torna-se uma pessoa negativa, pessimista, que não acredita mais em ninguém, em nada. A autoestima vai lá embaixo, porque então você acho sempre que viveu a gente tem que ter frustrações. esse equilíbrio, né? Tem que ter esse Tem equilíbrio. perguntinha pra você. Vamos lá. Boa! Legal. Da Daniela, de Pirapora, São Paulo. Boa tarde, eu estou fazendo psicologia e fiz estágio em um local que lida com pessoas otimizadas. Pois o gerente é psicanalista. Estava indo tudo bem e quase no final do estágio ela ligou para o meu coordenador e disse que eu não sirvo para atuar como psicóloga e me dispensou. Isso tirou toda a expectativa de me formar e atuar como psicóloga. O que acha a respeito disso? Beijos para você, Dani. Boa, Dani. Obrigado, viu? Dani, eu acho que primeiro você é estudante de psicologia, né? E todo estagiário, ele está para aprender, ponto. Sim. Né? Então, assim, eu jamais falaria isso para uma pessoa, né? Você não serve para ser psicóloga. Por quê? Não existe isso. Primeiro porque ela está cursando. Se ela está cursando é porque ela gosta. Então, assim, ninguém nasce psicólogo. Eu não nasci psicólogo. Eu aprendi a ser psicólogo. Então, assim, eu acho que talvez essa frase fale muito mais sobre essa pessoa do que sobre ela. Né? Então, assim, não traga isso para você. Né? Não traga isso, essa expectativa do outro para você. Porque, assim, você estava num local. A psicologia, por exemplo, é uma profissão tão abrangente,
A gente tem tantas linhas dentro do consultório, a gente tem linhas assim que não são só clínicas, mas a gente tem psicologia escolar, a gente tem psicologia organizacional, a gente tem psicologia do trânsito, tem tantos lugares, né? E assim, com certeza você vai se encaixar em algum lugar, né? Então assim, o próprio psicólogo, não sei se era psicólogo ou não, psicanalista, assim, talvez você não se enquadre dentro da abordagem dele. E às vezes você vai se enquadrar em alguma outra abordagem, algum outro trabalho. Então, assim, não se frustre com isso. Traga isso como combustível para você ir além e provar para você mesma que você é capaz. Não provar para os outros, mas para você mesma. E Dani, outra coisa, todo mundo já passou por isso, né, Abi? Eu já Claro. passei por isso bem no início da minha carreira. Eu lembro, o primeiro chefe de cozinha que eu trabalhei, ele me deu uma colherada na cabeça, mesmo, e ele falou assim, você nunca vai ser um chefe de cozinha. Nunca você vai ser um chefe de cozinha. Sim. Acho que ele errou um pouquinho. Exato. Eu tô nisso há mais de 20 anos. Então aquilo me deu muito ânimo. Acho que todo mundo já passou por mundo, isso, né? de você não Fica serve, tranquila, isso aí. ou de você vai estar aí nessa função e você vai morrer fazendo essa mesma função. E aí você responde para ela assim, posso até morrer fazendo a mesma função, mas você é a melhor nessa função que Sem já existiu. dúvida E nenhuma. vá. Com né? certeza. Uma vez, eu escutei de uma pessoa, de um paciente essa semana, que ele disse assim, não existe nenhum problema que não vai ter uma solução que seja maior. Exato. Né? E por mais que seja difícil, a gente às vezes tem que respirar, a gente tem que olhar aquilo que nos frustrou e ir adiante. A primeira vez que eu atendi uma pessoa no consultório, eu lembro a primeira pessoa que estava ali, eu estava todo empolgado, não é do estágio da faculdade, a pessoa chegou para mim e falou assim, eu nem sei quem é a pessoa mais, né? Nem vou falar, obviamente, e ela estava buscando terapia porque ela estava passando por um luto, porque um gato morreu. E a única informação que ela falava era isso. E eu não sabia como trabalhar aquilo, porque eu não fui ensinado. E eu fiquei muito frustrado, porque a pessoa não voltou mais, né? Mas foi uma forma de eu aprender e entender que dentro do consultório vai aparecer tantas adversidades que eu vou ter que me humanizar, saber que eu vou ter vulnerabilidades, limitações e usar daquilo como combustível de ir pra frente. E se tornar melhor. Exato. Muito maior do que as suas expectativas, viu, minha gente? Acabou já? Não é? Não é? Eu ficaria horas. Bom, menina, eu também Dava pra ficaria fazer aqui horas. podcast, não dava? Eu concordo. Eu também viu? acho. Vou falar pra você. Então tá bom, mas a Andresa falou que tem tempo, ela falou. Beleza, dessas. Frustrou minha expectativa, Andresa. Frustrou, né? Frustrou total a nossa expectativa, André. Você de casa aproveita para seguir Paulinho na internet, @psipaulo_siqueira, tá Isso. aparecendo para você aí na tela. Faz pergunta que ele responde, viu? Com muito bom humor, com esse sorrisão aí na cara, viu? Isso Figuraça. aí. Obrigado, doutor. Beijo, meu amor. Obrigada, Sempre um viu? prazer, viu? Sempre um Você prazer estar sempre aqui. maravilhoso. Sempre viu? supera a Vocês nossa também. expectativa. Sempre, Ah, que bom. sempre. Fico feliz, eu também. Sempre que eu venho aqui, expectativas lá em cima. Maravilha. Beijo. Grande doutor. Não é?